Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos do Brasil e do exterior, meus queridos seguidores, bom dia, com cheiro no coração de todos vocês. Nós estamos hoje aqui começando o dia que fez o Senhor, esse dia abençoado, 20 de março, olha que data forte, né? 20 de março, estamos ainda comemorando o mês da mulher, né? Então hoje nós estaremos falando sobre uma mulher muito linda no cantinho do coração, muito conhecida de todos, né? Nós iremos falar sobre Esther, a rainha Esther. Esther foi uma pessoa espetacular, né? Uma pessoa de destaque em meio a um concurso de beleza, né? Ela ganha e ela atinge um pódio que só Deus poderia fazer, até pelo seu currículo da sua vida, né? Da história de Esther, uma menina simples, mas aí Deus cria uma história e coloca ela dentro do palácio para ser a esposa do rei, né? A rainha Esther. Então, ela, quando já estava no seu palácio, aí vem uma história que entristeceu muito o coração dela. Ela ficou sabendo que Amã criou um plano para exterminar os judeus, o povo dela, né? Então ela não podia ficar parada. O que ela fez? Ela saiu da superfície e ela mergulhou naquilo que se chama Deus. Ela reúne suas amigas, coloca o povo para orar e ela arrisca a própria vida e vai ao encontro do rei sem ser solicitada. Isso era um ato de suicídio, porque se o rei não estendesse o cetro, se ele estender o cetro, meu Deus do céu, não é? A coisa ia ser difícil para a vida de Esther. Mas ela enfrentou tudo e foi. E Deus deu vitória a ela e a todo o seu povo, porque ela mergulhou na profundidade. A história é bem linda, é bem profunda. Eu estou apenas dando uma lapidada para você entender que Esther, ela foi vencedora porque ela não olhou para o seu nível, para a sua pessoa, de quem ela um dia foi, mas ela entrou com toda a força para salvar a sua família, né? O seu povo, aleluia, os judeus, né? Então, eu quero dizer o que para você nesta manhã? Nesta manhã eu te convido a você se entregar, saia da superfície e mergulhe, porque o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Porque quando a gente mergulha nos mistérios de Deus, nas profundidades do Senhor, tudo acontece no seu tempo e a gente só glorifica Ele pelo que Ele faz, não é isso? Então, que você possa guardar essa pequena reflexão de Esther. Fechando o nosso cantinho do coração, eu quero aqui estar falando com vocês, o tema de hoje é saia da superfície. Baseado em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, diz o seguinte: mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. A nossa temática de hoje é: o nível do seu relacionamento com Deus depende de quanto você está disposto a se entregar. Não é? Será que você está disposta a se entregar para Deus da forma como Ele quer que você se entregue? Então, se você estiver disposto a isso, pode ter certeza que já está preparado aquilo que Deus falou que ia fazer para você. Aquilo que Deus disse: olha, não te preocupa, porque eu irei fazer o que você não pode. Eu irei resolver o que você não consegue resolver. Quando Ele promete, pode tranquilizar-se, vai acontecer. Então vamos para a nossa história de hoje, do nosso Café com Deus Pai.
Pessoas que não sabem nadar normalmente restringem a colocar apenas os pés na água ou ficar nas margens. A gente vê muito isso quando vai para a praia ou para a piscina. Nas margens da piscina ou da praia ou rios. Até que cheguem mais segurança, caminham até que as águas cheguem nos joelhos ou na cintura. No entanto, somente as que sabem nadar se arriscam a mergulhar fundo. Não é? Isso é confiança. Isso é confiança. A coisa mais linda aconteceu comigo essa semana. Se eu não estou enganada, foi na terça-feira, ou foi na terça-feira, não, foi na quarta-feira à tardinha. Não, início, final de manhã para começo de tarde. Uma criança muito linda veio ao meu encontro aqui no corredor aqui do local onde eu moro e veio correndo e deu aquela voadora chamada e se jogou nos meus braços chamando pelo meu nome. O que é isso? É entrega. Essa criança tem certeza que pode vir correndo, se jogar em cima de mim, que ele não vai se acidentar, porque sabe que eu vou sustentá-lo, não é? E aí eu sustentei, abracei, não é? Beijei, ele apertou meu pescoço, uma criança de 3 anos, o coraçãozinho disparado e dizendo que estava com saudade. Aquilo me emocionou. O que é isso? É a confiança. E nós temos que ser tal qual esta criança, se entregar. Quando o pai chama o filho, ele vem correndo e se joga no pai. Por quê? Porque ele confia no pai. Não é? Então, eu e você, nós temos que ter essa confiança de se lançar, de se entregar aos braços do pai, não é? Esther, ela enfrentou e poderia morrer, mas ela disse, eu irei. Se eu morrer, morrerei. Mas aí o cetro do rei é estendido e ele diz, até metade do reino, Esther, pode pedir que eu vou te dar. Que é isso, amado? Enquanto ela arrisca a vida, tem alguém lá de joelho orando por ela. E a coisa acontece quando a gente se lança, quando a gente se joga, não é? O que eu acho bonito é lá em 2 Reis, capítulo 4, a coisa mais linda daquela história daquela mulher, né? Que ficou viúva e aí os seus 2 filhos para criar, e aí ela era ovelha do pastor Eliseu, e diz a palavra que ela sobe lá onde ele estava ensinando no rancho dos profetas, e aí ela começa a contar a história dele. Olha, tu sabes que meu marido temia ao Senhor e agora ele morreu, os credores querem levar meus 2 filhos, e aí o que eu vou fazer? É como que o pastor dela dá um fora nela e fala com ela, o que tinha eu de fazer, né? Mas aí o Espírito Santo entra na vida dele e faz ele perguntar a ela, o que tu tens em casa? E ela diz, eu tenho apenas um pouco de azeite na botija, mais nada. Aí ele pega e diz para ela, olha, volta, vai nos teus vizinhos, com certeza essa mulher tinha um bom relacionamento com os vizinhos, pede vasilhas emprestadas, não muitas. E diz a palavra que ela foi, recolheu as vasilhas, entrou no quarto como o profeta mandou, reuniu seus 2 filhos e eles começaram a dar vasilhas a ela, e ela foi enchendo, e diz a palavra que ela separou tudo que estava sendo cheio. E teve uma hora que ela pediu mais vasilha e os meninos disseram, mamãe, não tem mais vasilha. E a palavra vai dizer que o azeite parou. E o que me chama a atenção é o quê? Que quando ele dá a ordem para ela encher, recolher as vasilhas e enchê-las, como que essa mulher encher na cabeça dela só um pouquinho de azeite? Mas acontece que ela creu piamente, ela se lançou, né? Ela se jogou, ela disse, o meu pastor disse que eu podia entrar no quarto e começar a entornar a minha pequena porção de azeite, e eu vou fazer como ele disse. E quando vai enchendo, eu vou separando. E o milagre acontece quando ela entra no quarto e crê. E o milagre é concretizado quando ela lança a mão
a vasilha que tem o pouco do azeite e ela entorna nas vasilhas para serem cheias. Então, nesse mistério de pegar o pouco de azeite e virar, você não pode olhar a vasilha que vai ser cheia. Você tem que acreditar que aquele pouco de azeite que está na mão é a maior quantidade de azeite que tem naquele quarto. Você não tem que preocupar como que eu vou encher essa vasilha com tão pouco azeite que eu tenho aqui. Você não tem que pensar assim não, meu querido, minha querida. Você tem que crer que quem deu ordem foi o Eterno e vai acontecer. E o milagre aconteceu e aquela mulher foi a maior empresária de azeite da época. Então, entregue, vai dar certo. Saia da superfície, mergulhe. Tem água, é fundo e a vitória é certa para aqueles que se lançam aos pés do Senhor. No entanto, um relacionamento íntimo com Deus requer entrega completa e sem reservas, o que eu acabei de falar. Temos de confiar no Pai e pronto, a ponto de abrir mão do nosso falso senso de controle e perceber que não há nada melhor do que mergulhar nas águas profundas da comunhão. Mergulhar nas águas profundas da comunhão é eu estar com Ele em todos os momentos da minha vida e compartilhar os meus pequenos detalhes. Eu vivo isso diariamente. Tudo que eu tenho para resolver, eu chego para Jesus e converso com Ele. Jesus, olha, tá aqui a situação. E aí quando você menos espera, tá resolvido. Por quê? Porque você passa a ter comunhão com quem resolve. Você tem que ter comunhão com quem resolve. Amém? A profundidade do relacionamento com Deus pode se revelar claramente nas conversas de um indivíduo, na forma em que ele investe o seu tempo, na administração de recursos e finanças, nos relacionamentos do conhecimento da Bíblia, na intimidade com Deus, por meio da oração, ou na falta deles. O Pai quer revelar sua abundância e plenitude. Para isso, você precisa se entregar a Ele por completo. E não quer que você permaneça no raso, mas que mergulhe, né? Jesus não quer que nós venhamos a permanecer só na superfície, chamado raso, né? Ele não quer isso para nós. Ele quer que nós venhamos a mergulhar no mais profundo para poder termos experiência. E quando estamos no profundo que não encontramos o chão, a gente relaxa. Daqui a pouco você vai subindo tranquilamente e forte, segura, e você não lembra que ali são águas profundas. Por quê? Porque você está na confiança de quem pode resolver todas as coisas, tá certo? Então, neste dia abençoado, você que ficou comigo até agora, vai lá no YouTube, coloca lá o teu like, né? Te inscreve. Eu vou estar sempre pedindo isso a você. Se inscreva, compartilhe, coloca teu like, para que outras pessoas também recebam este Café com Deus Pai. Coloca lá, por favor, entrega. Se você ficou comigo até agora, você vai colocar lá entrega, tá bom? E já de antemão, para quem não tem Cristo no coração, eu não posso deixar isso na mesa, eu vou dizer a você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Deus te abençoe rica e poderosamente. Você que está no exterior, você que está aqui no Brasil, você que está na África, na China, no Japão, você que está em meio a esta guerra turbulenta aí, que está atormentando o mundo, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você possa receber de Deus a graça, o livramento e as mãos estendidas sobre a tua vida e a tua casa. E que tudo te varra bem, e que o eterno Deus abra portas e comportas para que haja o escape de Deus na sua vida. Tenha um dia abençoado e sextou. Aleluia, né? Sextou. O dia está abençoado e amanhã estaremos de volta. Se Deus permitir, estaremos novamente aqui
com o Cantinho do Coração e o Café com Deus Pai. Deus te abençoe rica e poderosamente. Um forte abraço e até amanhã, se assim for a vontade de Deus. E não esqueça que você é uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe!